Oi, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar no link que eu deixei ou nos comentários ou na descrição desse vídeo. Te espero! Eu tive uma criação, de certa forma, respeitosa. Os meus pais não me batiam. Meu pai não acreditava em palmada. Ele era muito contra bater. Ele não acreditava em violência física. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma criação muito exigente. Então, meus pais acreditavam muito no você vai sofrer as consequências. Só que isso, para uma criancinha de 2 anos, pode soar muito errado na cabecinha dela. Eu vou contar um exemplo que eu contei há pouco tempo nos stories e vou falar mais da minha história. Quando eu tinha por volta de 3 anos, eu fui tentar botar a mão na tomada e foi muito doido que o meu filho me perguntou: "Mamãe, você já tomou choque?" E essa história veio à tona. Meu filho mais novo tem 3 anos. Meu filho mais velho que perguntou isso tem 5. Então, isso veio à tona justamente no momento que eu tinha 3 anos, meu filho tem 3 anos agora. É a educação que eu tive e a educação que eu tenho agora. Tudo aquilo que a minha mãe escolheu me oferecer gerou hoje. E ela falou: "Giovana, não bota a mão na tomada." E eu, super curiosa, queria botar a mão na tomada. Ela falou de novo e na terceira vez ela falou assim: "Vou deixar ela botar a mão na tomada." Eu botei e tomei um choque danado. Mas o pior não foi tomar aquele choque. O pior na época foi ouvir: "Eu deixei você botar a mão na tomada para você aprender a me respeitar, porque eu já tinha te avisado e você continuou insistindo. Então foi para você aprender que tudo na vida tem consequência." Caramba! Mas aquilo para uma criança de 3 anos é fora da realidade. Porque o que era eu ali? Eu era um ser humano diferente de um adulto. Lembra que eu falei que na sociedade lá atrás as pessoas eram criadas como mini adultos? Ela ainda estava nessa fase. Só que ela não tinha consciência que eu estava na fase da exploração. Então ela estava falando comigo, provavelmente cozinhando uma comida, fazendo alguma coisa, e eu não estava ouvindo o que ela estava falando. Eu estava muito envolvida em descobrir o que era aquele buraco mágico, o que tinha dentro daquele buraco mágico. Então é lógico que naquela época eu não fiz para afrontar a minha mãe, como ela interpretou lá atrás. Eu amava muito minha mãe e eu queria muito agradar ela. Eu fiz porque eu queria matar o meu instinto de curiosidade. Então, quando ela falou isso, ao invés dela me ensinar a respeitar ela, respeitar comandos, ordens, sabe o que eu aprendi naquele momento? Eu digo porque eu vivi. Eu aprendi que eu não podia confiar nela. Eu aprendi que ela não ia me proteger dos perigos do mundo. E eu não estou falando poupar de dor e sofrimento. Estou falando perigos de me machucar. Ela me expôs ali para me ensinar uma lição. E eu apenas aprendi, naquele momento, que eu só podia contar comigo mesmo. Que eu estava sozinha para aprender as minhas lições. Que eu não podia contar com adultos responsáveis. Que esses adultos responsáveis iam me expor a consequências a todo momento que eu errasse. Ou seja, eu me senti sozinha no mundo. E é isso que você precisa entender para mudar essa chave. Do que você, naquele momento, quer ensinar para o seu filho. A educação tradicional ensina apenas que se seu filho errar, ele vai ser punido. Imagina a pressão disso. Como eu falei aqui, é uma educação que deixa a criança em pânico no momento que ela está na fase de errar. Ela viveu pouquíssimo tempo, ela não sabe o que é uma tomada, ela não sabe o que é um choque. Algumas coisas ela vai precisar aprender com vivência, mas o mundo já vai expor ela a grandes perigos. Você está ali para ser o porto seguro dela, não para deixá-la realmente meter a mão na tomada para se lascar e aprender causa e consequência. Ela só vai aprender a ter medo de errar, a ter medo de contar a verdade para você. Ela vai quebrar um vínculo fortíssimo de confiança com você. Grandes chances de uma hora que ela esteja passando por uma dificuldade enorme na sala, que o amiguinho esteja batendo nela, ela ficar apavorada de te contar e ainda tomar um esporro. Então não seja esse pai que amedronta o filho. Seja o pai que acolhe o filho. O seu filho tem que correr para você e não de você. E eu não estou falando aqui do lugar de uma mãe que nunca errou. Eu estou falando do lugar aqui de uma mãe sargenta que já bateu no Gabriel, que o Gabriel já teve medo de mim, de se tremer da cabeça aos pés. Então, eu não estou falando aqui do lugar de uma pessoa que teve uma infância extremamente fácil. Lógico que eu não passei por nenhum abuso e tem infâncias muito mais difíceis do que a minha, mas eu também tenho os meus traumas, eu também tenho as minhas armaduras. Então, eu não estou aqui falando do lugar de uma pessoa que nunca erra, de uma mãe que sempre acerta. Eu estou falando do lugar de uma mãe que tirou esses óculos embaçados,
que enxergava que a melhor forma era fazer uma criança tremer nas bases, não questionar nada e obedecer igual um soldado. E eu percebi, no fundo do meu coração, toda hora alguma coisa gritava: tem alguma coisa errada. O que você está fazendo é violentar o direito do seu filho. O que você está fazendo é judiar do seu filho. O que você está fazendo é covarde com seu filho. E eu comecei a buscar informação. E foi uma jornada muito difícil para mim. Por quê? Porque eu fui sozinha nessa jornada. Eu li um livro e depois li outro livro. E disciplina positiva não era aquilo que me completou por inteiro. E aí eu busquei um pouco mais com Daniel Siegel, que é um neurocientista. E aí eu fui estudar um pouco mais. Esse processo, além de ser muito difícil, porque eu fui criada num ambiente mais autoritário e eu tinha as minhas cicatrizes, eu fui buscando informação do zero. E eu explodia. Todo dia eu me prometiam, não vou explodir. E eu explodia com os meus filhos. Então não foi do dia para a noite, não achem isso. Mas em nenhum momento eu cogitei desistir. Em nenhum momento que a minha vizinha, a minha mãe, ninguém me falava: Giovana, não tá funcionando. Meu marido me falava: não tá funcionando. Um irmão continua batendo no outro. Eu falava: então eu não aprendi direito. Eu vou ler outro livro. Porque eu sei que o caminho tá certo. Eu posso estar tropeçando, mas eu tenho certeza de onde eu quero chegar. Eu não tenho mais dúvida disso. E quando eu consegui ter essa certeza, tudo foi aos poucos, tá, gente? Não foi do dia pra noite. Todos os nozinhos foram desenrolando quando eu tirei esse óculos e percebi que a obediência não era o caminho. Porque quando você fala para o seu filho obedecer, quando eu falava para o Gabriel obedecer, eu falava assim: desliga a TV. E aí eles tinham que falar: sim, senhora. Mas ele não nasceu para atender minhas expectativas. Ele é um ser humano diferente de mim. E tudo bem se ele não quiser desligar aquela TV naquele momento. Então cabe a mim me conectar com ele antes, abaixar e falar: filhinho, daqui a pouco eu vou precisar desligar a TV. E se ele chorar e se frustrar, tudo bem. Mas você ensinou para ele uma regra e limite baseado no respeito, não na obediência cega. O seu filho tem que obedecer regras e limites e tem que te enxergar como uma figura de autoridade. Mas se ele só te obedecer, ele vai chegar lá na frente um soldadinho e ele vai aprender das relações que ele precisa ser obediente. E provável que ele seja um pau mandado lá na frente. Você não está ensinando ele a argumentar com você. Você não está ensinando ele que ele tem direito. Você não está ensinando para ele que o seu limite termina quando o dele começa. Você está ensinando para ele que ele não tem limite. Qualquer um pode invadir o limite dele a qualquer momento. Porque ele tem que te obedecer. E é isso que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu percebi. E eu fiquei, assim, bem chateada. Quando o Gabriel derramou um copo de água na mesa, ele se tremeu inteiro. Eu não falei nada. Ele se tremeu inteiro. E aí eu pensei, essa mão desse tamanho, de uma criança de 2 anos, que nem coordenação motora tem, que está na fase de exploração, que está no direito dele de errar, está apavorado porque eu estou descontrolada. Porque eu estou descontrolada. Eu preciso me regular para essa criança ter qualidade de vida. Ele está em alerta o tempo todo. Ele está no modo luta e fuga todo. Porque eu, que era, quando as crianças estavam, quando a sociedade estava na selva, aparecia o leão e a gente entrava no modo de luta e fuga. Eu sou o leão dentro da casa dele, só que eu não saio da casa dele. Eu estou o tempo todo olhando para ele com esse olhar de leão, com o olhar do martelo do juiz, que vai martelando a dignidade da criança. A criança, ela não tem direito de estar com sono, de estar com fome, de estar na fase de desenvolvimento, porque ela precisa atender suas expectativas, de ficar calado na hora que quer, de desligar na hora que você quer. Ela não tem direito de estar num dia de mau humor. Que sociedade é essa? Continua massacrando as crianças. Então vamos para o meio termo, não vamos para os extremos. Os extremos fazem muito mal.